Desde o começo do projeto do VAR, lá por volta de 2010, a grande expectativa era de que a tecnologia pudesse realmente tornar o esporte mais justo, evitando que erros humanos dos árbitros tivessem influência direta em resultados de jogos e até mesmo de campeonato, como o resultado que aconteceu no final da Copa de 86 com a mão de Deus ali do Maradona. Mas a gente já tá em 2024, 14 anos depois do primeiro projeto ser mencionado sobre essa tecnologia, e praticamente 8 anos depois de ele ser aprovado pela IFAB, que é o órgão que regulamenta as regras do futebol. E mesmo com a adesão em massa da tecnologia, o que a gente vê principalmente aqui na América do Sul é um uso patético do recurso e deixa uma impressão de que realmente está sendo feito de qualquer jeito. Nos últimos meses a gente teve a Copa América acontecendo por aqui, e foi uma aberração total, um despreparo completo da Conmebol. Desde a tecnologia de árbitro de vídeo até mesmo a tecnologia implantada dentro dos estádios foi realmente algo assustador. Ao invés da gente ver seleções disputando ali dentro e sendo os protagonistas, basicamente a arbitragem roubou completamente isso, seja ali com demora para ver o VAR ou até mesmo decisões equivocadas e principalmente erros do próprio VAR na tomada de decisões mais simples, desde um impedimento, desde uma falta não marcada ou até mesmo um pênalti que deveria ter sido existido. Cada análise do VAR, mais 10 minutos parado, uma confusão danada, aquela incerteza do que estava acontecendo e deixando ainda mais ali obscuro a decisão que era tomada. Por ironia, a Eurocopa estava acontecendo ao mesmo tempo e eu sei que muita gente vai falar que a gente está comparando a Europa com a América do Sul, mas calma lá, não é bem isso. Quando a gente fala de futebol, espera-se que as coisas sejam equilibradas, tanto na Europa quanto aqui, os recursos das federações sejam parecidos. Não é o que acontece, a Conmebol está simplesmente abandonando o futebol, enquanto lá na Europa todo o VAR é desenvolvido, é algo novo, ele precisa de melhorias. Lá eles aperfeiçoam, aqui a gente deixa de lado, deixa os erros humanos acontecerem, traçando linha na mão, fazendo tudo na unha, até que algum erro seja cometido. E quando esse erro é cometido, não é feito nada. Não tem uma evolução em cima do processo. Da forma como o VAR é utilizado hoje, ele mais atrapalha do que ajuda. Ele quebra o ritmo da partida, ele toma decisões equivocadas, ele tenta tirar o protagonismo do árbitro em momentos que o árbitro tem que tomar a decisão, e quando o árbitro precisa ir até o vídeo, ele sempre muda de opinião, mesmo que seja algo ali que ele já estava certo na hora do lance. E por todas essas falhas no processo, o VAR acaba sendo afetado. A galera já tá querendo, inclusive, questionar o uso do VAR, quando na realidade a discussão não deveria ser o como o VAR afeta o futebol, e sim como o mau uso do VAR afeta o futebol. O VAR é muito mal usado. Olhando pro futebol brasileiro, uma das soluções para isso é a profissionalização. E aí você deve estar falando, pô, mas todo mundo fala isso. Calma, falar da profissionalização é muito fácil. Agora eu vou trazer algumas soluções. Usando a arbitragem italiana como inspiração, não uma cópia. Lá a profissionalização começa desde a adolescência, muito parecido com o futebol aqui. Alguns ex-árbitros trabalham como olheiros, eles vão atrás de jovens talentos que querem se aprofundar dentro da profissão. Com isso, os jovens escolhidos fazem cursos desde a sua adolescência e se tornam árbitros profissionais, mas eles não vão direto para campeonatos importantes. Lá, o árbitro é escolhido, ele é treinado, ele passa por uma prova, por uns testes, depois desses testes feitos e ele realmente for escolhido como um árbitro profissional, ele vai para a última divisão do campeonato. E de lá, ele precisa ser promovido, ou seja, em 4 anos, se ele permanecer na mesma divisão, ele é colocado de lado, ele é mandado embora. E dependendo do desempenho dele, ao longo da temporada, ele vai sendo promovido de níveis, muito parecido com um time subindo de divisão também. O árbitro tem esse mesmo processo. E aí tem o processo inverso também, o árbitro que tá lá em cima, na primeira divisão, e vai mal por algum motivo, ele vai perdendo pontos na sua avaliação. Dependendo da quantidade de pontos que ele perde, vai para uma reciclagem. Dessa reciclagem, volta para o campeonato, tenta colocar ele de novo e no final os piores árbitros são rebaixados, enquanto os melhores da segunda divisão sobem. É assim que o fluxo se mantém ativo. Veja que o ecossistema da arbitragem ele é muito mais fechado. Você tem árbitros profissionais que podem ser mandados embora, coisa que aqui no Brasil não acontece. Também aqueles que podem ser promovidos, que é a coisa que não acontece aqui, e aqueles que podem ser rebaixados, que também não acontece por aqui. E além de tudo, esses árbitros que estão ali até a 4ª divisão, eles são profissionais, eles vivem disso. No Brasil não é assim. No Brasil, o cara que apita, ele é um segundo trabalho, ele vai precisar ter um trabalho extra. E aí, basicamente, se jogarem uma grana na mão dele, você já sabe o que pode acontecer. Claro, é difícil de você dizer quem aceitou e quem não aceitou, mas existe, porque não é uma profissão de verdade. Aqui no Brasil, cada estado tem uma federação e cada federação pode treinar o seu árbitro do seu jeito. No final, não existe uma regra, não existe um padrão, porque cada um tem o seu tipo de arbitragem. O árbitro que é formado
no Rio Grande do Sul, ele não apita com os mesmos critérios que o árbitro do São Paulo. E no final, o Campeonato Brasileiro tem N tipos de critérios, vários tipos de critérios diferentes. Nenhum deles, na verdade, a gente consegue entender, porque é do árbitro e não do campeonato, não do futebol. Então, com tudo isso, cada árbitro escolhe o seu critério e seu estilo. Isso não faz nem sentido um árbitro ter um estilo de arbitragem, mas beleza. E no final, a arbitragem não existe um padrão, por isso que é essa bagunça toda aqui no Brasil. Além dessa parte humana, que já é horrorosa, a gente tem também a tecnologia. Cara, aqui no Brasil a gente não tem câmeras de alta qualidade, a gente não tem câmeras bem posicionadas, não tem um impedimento automático, tem lugares que nem o chip da bola tem pra saber se ele entrou da linha do gol ou não, e os árbitros que usam a tecnologia, os árbitros do VAR, também não têm o mínimo de conhecimento da tecnologia pra saber como aprimorar a partida. No final, nada é profissional na arbitragem aqui na América do Sul, nem o árbitro, nem os instrumentos da arbitragem, e a tecnologia, que deveria ser justamente para evitar as falhas humanas, elas dão mais espaço para falhas humanas ainda, porque elas não são atualizadas frequentemente. É uma vergonha a Conmebol não ter até hoje, por exemplo, a linha semiautomática de impedimento. E aí, pela combinação desses dois motivos, a gente vê em todo final de rodada várias discussões sobre o VAR, que o VAR precisa acabar, que o VAR tá passando a mão para aquele, para esse, tá fazendo ali a diferença dentro do jogo, quando na realidade a discussão deveria ser sobre o mau uso do VAR, sobre o mau uso da ferramenta, a ferramenta usada, tá apertando um parafuso que era para ser com chave Phillips com uma faca. E aí, combinando todo esse amadorismo, no final tudo isso vai ser usado como argumento para extinguir o VAR, pelo menos aqui na América do Sul. Triste, mas é o que tudo tá combinando a parecer, porque no final todo mundo critica o VAR, não tá mais criticando o árbitro. O que você acha que poderia ser feito para melhorar esse uso do VAR? Deixa aí nos comentários, deixa o like no vídeo, que o YouTube entende que você gostou e começa a entregar o canal aqui para mais gente. O canal é novo, você pode ajudar a gente a crescer cada vez mais. Se inscreve aqui, a gente tá querendo chegar em 10k até o fim do ano, você pode fortalecer chegando junto aí. Até a próxima e é nóis!